A mensagem de hoje é do Espírito Emmanuel, título Escola. A terra que te acolhe é uma escola de Deus. O grupo em que nasceste é o núcleo de lições. O parente difícil é matéria de ensino. Desgostos são problemas e as provações são aulas. As mudanças e as crises são épocas de exame. Ama, trabalha, serve e aprenderás com Deus. Elevando o nosso pensamento ao Mestre Divino, pedindo que das alturas infinitas possam descer sobre nós a sua paz e seu amor, abrindo o nosso discernimento, os nossos corações para a mensagem da noite de hoje. E assim lembrando a oração que Ele nos fez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dás-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja. E assim, nesse espírito de silêncio, de concentração, vamos passar então a palavra ao nosso irmão Gerson. Jesus a todos nos abençoe e nos fortaleça em seu amor. Ontem, 18 de abril, o movimento espírita comemorou alegremente os 164 anos de publicação do Livro dos Espíritos. Esta obra extraordinária apresenta o espírito imortal, o mundo dos espíritos, rasgando os horizontes para o nosso devir, o nosso vir a ser, o nosso futuro, demonstrando cientificamente que nós rumamos para a imortalidade. Contudo, até mesmo para
a organização biológica, a morte, ela não representa a realidade. As células que compõem, a matéria que compõe o nosso cérebro, pode vir a constituir no futuro as pétalas de uma flor, a língua de um leão, porque tudo se transforma. Enquanto o ser intelectual, o ser que pensa, este ser é imortal. O Livro dos Espíritos inicia um grande périplo para o estabelecimento da consciência da imortalidade. O que Joana de Ângeles, espírito, na psicografia do médium Divaldo Franco, propõe: viva a consciência da imortalidade. Ou seja, possamos e saibamos estar conscientes de que somos imortais. Significando dizer, a consciência da imortalidade, que nós jamais deixaremos nos abalar pela palavra morte, pela ocorrência da morte daqueles que compõem os nossos laços afetivos, nem mesmo o abalo diante da nossa própria morte biológica. Porque aquele que vive a consciência da imortalidade vive sempre com olhos no futuro, no seu devir, ao longo das reencarnações sucessivas e indeterminadas. O espírito imortal vai saindo da ignorância, porque conquista saberes, amplia as capacidades intelectuais, amplia os recursos de habilidades de diversas expressões, deixa a simplicidade, ou seja, vive as experiências que se sucedem, rumando na direção da plenitude. Somos espíritos reencarnados, assegura a codificação espírita. E então, somos convidados pelo Espiritismo à assunção da paciência, da resiliência. Nunca se falou tanto a palavra resiliência como na atualidade. Então, a doutrina espírita, quando nos revela a imortalidade, que somos espíritos egressos de outras reencarnações, o que significa dizer, ensina-nos o Espírito Joana de Ângeles, somos egressos, vindos de múltiplas personalidades. Com todo esse roteiro, essa jornada, esse histórico do passado, de conquistas positivas, mas também de realizações infelizes, marcas importantes de traumas, de felicidade, enfim, nós somos esse punhado de experiências, um caleidoscópio de experiências, um mosaico de vivências, cujo conteúdo ressumam hoje em um equilíbrio, em uma paz interior, em uma saúde mental, em uma postura ética, moral, voltada à dignidade, ou não. Tudo depende do passado somado ao momento, à experiência atual. A doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, fala-nos desta realidade imortalista. Apresenta a Deus acima de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, causa primária ou primeira de todas as coisas. É a pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos, porque esta obra ela é consubstanciada de perguntas e respostas. 1018 questões, elaboradas pelo codificador Allan Kardec, respondida pelos espíritos. Mais de 1.100 espíritos que Allan Kardec teve a oportunidade de questionar. Na dinâmica imediata do grupo mediúnico com o qual ele trabalhou, bem como vários grupos mediúnicos espalhados pela Europa e na América do Norte, respondiam às mesmas perguntas de Allan Kardec. Ele enviava as perguntas para esses grupos, as respostas eram enviadas em cadernos, e Allan Kardec observava, cotejava todos, utilizando o princípio científico da universalidade, fazendo com que, consolidado o método experimental científico, os cientistas positivistas
estabeleciam que agora todo conhecimento para ser verdadeiro precisa passar pelo crivo da razão, que significava dizer pela observação experimental, o método científico. Eles afirmavam exatamente nesses termos, porque a Igreja Católica Apostólica Romana estabelecia toda a verdade, todo conhecimento para ser verdadeiro precisa passar pelo crivo da razão. Fora da Igreja não há salvação. Então, a ciência consolidada liberta-se do tacão religioso, que ao longo dos séculos anteriores havia estabelecido as cruzadas, bem como o movimento de assassinar na fogueira aqueles que afirmavam ouvir espíritos como ícone dessas experiências, desses episódios lamentáveis de Joana d'Arc. Quantos cientistas, Giordano Bruno, pelo simples fato de afirmar cientificamente a concepção heliocêntrica em oposição ao geocentrismo da Igreja, porque a Igreja estabelecia que a Terra era o centro do universo. Giordano Bruno disse, não é o centro do universo. Não é geocêntrico, é heliocêntrico. Pelo simples fato dele afirmar, e na Inquisição ter-lhe sido dada a oportunidade, abjura, ou seja, nega, ele não negou, foi levado à fogueira. Jean Rous, a mesma coisa. Ele foi levado à fogueira no século XV, exatamente porque afirmava que o cristianismo deveria, lê-se Igreja, deveria voltar-se à simplicidade do Evangelho de Jesus. E foi dada a oportunidade de ele abjurar, não abjurou, foi levado também à fogueira. Então, por essa razão, por todo esse histórico de atrocidades em nome de Deus, a ciência, quando se consolidou, ela se afastou da religião. Estabeleceu o primado da razão. Todo conhecimento, para ser verdadeiro, precisa passar pelo crivo da razão. E não da fé, e não da religião, mas sim da ciência. Se vivemos agora o primado da razão, não precisamos da religião. Então não precisamos de Deus. A ciência matou Deus. Mas a doutrina espírita surge neste cenário científico. Não vira as costas para a religião. Não afirma que a fé é uma questão dos religiosos, a razão é uma questão daqueles que pensam, que logicam. A doutrina espírita, a partir do Livro dos Espíritos, aproxima a ciência da religião, a religião da ciência, promove uma aliança. E Allan Kardec, em oposição ao slogan fora da igreja não há salvação, estabelece fora da caridade não há salvação. E apresenta, na introdução ao 5º livro do Pentateuco kardeciano, a Gênese, no 1º capítulo, apresenta a seguinte reflexão. O Espiritismo chegou na Terra no momento próprio. Se viesse antes da ciência, não teria fundamento. Então, foi necessário vir no momento próprio, quando a ciência já estava instalada. Porque todo conhecimento, para ser verdadeiro, precisa passar pelo crivo da razão. E a doutrina espírita passou pelo crivo da razão, pelo primado da ciência. E cientificamente o Espiritismo nos fala do espírito da imortalidade. E pela lei de causa e efeito de Deus. E se existe Deus, ele vive neste campo de energia. E se há vida após a morte, as almas vão para este campo de energia. Este campo de energia, Allan Kardec chama de mundo espiritual, constituído de fluidos, que não deixa de ser matéria, numa outra dimensão. De tal modo que nós vamos encontrar a primeira resposta ao Livro dos Espíritos, porque Allan Kardec pergunta: que é Deus?
Os espíritos respondem: a inteligência suprema do universo. Então o Espiritismo está em perfeita consonância na sua definição de Deus com as teses científicas mais atuais, no olhar da física quântica, para então falar-nos de vida, de imortalidade, de mundo dos espíritos, de lei de causa e efeito, de reencarnação, de futuro, de plenitude, depois de o espírito ter vencido a escala evolutiva, superada as dificuldades da sua evolução. A doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, no item 625, traz de volta Jesus, para dizer-nos no item 625 que Jesus é o nosso guia e modelo, como afirma o Espírito Joana de Ângeles, o Rei Solar. Então, Jesus, descrucificado, Espírito, ele permanece o mesmo, aguardando por nós, investindo em nosso destino, aguardando a nossa deliberação, a nossa decisão, livres por segui-lo, por vivermos a sua mensagem. Então, o Livro dos Espíritos fala de Jesus e fala de felicidade. A partir dos itens 920, Allan Kardec faz uma reflexão sobre felicidade. A doutrina espírita traz de volta a felicidade. Não, a terra não é um vale de lágrimas. É, como disse o Espírito Emmanuel, na mensagem lida por nossa amiga antes da nossa fala, é uma escola para espíritos como nós, que nos encontramos matriculados nesta escola e somos alunos repetentes, precisando de disciplina, precisando de renovação de comportamento, mudança de paradigmas. Então, a proposta espírita é possível sermos felizes. Trabalhemos pela nossa felicidade. Diante dos desafios mais exigentes, paciência. Não percamos a meta, não abandonemos princípios e valores. Saibamos mantermos-nos nesse ideal, valores, princípios, metas. Estabeleçamos em nós o primado do amor, porque somente mudando os paradigmas que nós haveremos de operar as transformações individuais e coletivas. Por isso, amemos. No limite das nossas forças, amemos. Fraternidade, solidariedade, caridade. Eis o nosso jeito de ser, de viver. O nosso compromisso é com o bem. É com o bem. E somente o bem, como diz o Espírito Joana de Ângeles, o bem é a meta. Somente o bem promove a felicidade tão desejada na Terra. Ave a doutrina espírita. Livro dos Espíritos, 164 anos. Que bênção. Possamos e saibamos estudá-lo, aprofundá-lo, para construir uma filosofia de comportamento que nos conduza à vitória sobre nós mesmos nesta reencarnação. A esta abençoada casa, a cada uma das senhoras, senhores, jovens que pacientemente nos acompanharam nesta noite, não somente os que se encontram presencialmente, mas aqueles que acompanham e acompanharão nos ambientes virtuais, nossa gratidão. E os nossos votos de muito progresso, votos de muita paz. Muito obrigado. Muito obrigada, meu irmão. Paz de Cristo. Neste momento, vamos acerenar os nossos corações, nossa mente. Vamos nos conectar com a grande espiritualidade, o Mestre Jesus. É o momento do passe coletivo.
neste momento de oração, que Deus nos auxilie e a todos aqueles que guardamos em nosso coração. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Que a paz de Jesus esteja em todos os nossos corações. Obrigada. O passe foi aplicado.